Ainda repercute na cidade a derrota azulina, da maneira que foi como foi. Ainda estamos buscando entendimento e muitos buscam um culpado. O que aconteceu com o nosso Leão Azul? Realmente está numa decrescente? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Muito rapidinho do seu amigo, já está saindo para trabalhar. Então, peço a você que já está por aqui, não esquece, deixa teu like, curte, compartilha. Não esquece de comentar, pois houve muitos comentários no vídeo passado. Tava até com saudade de tantos comentários no nosso vídeo. Não deixa de hypar o canal e bora pra cima. Leão! Bom, rapaziada, ainda repercute a forma que foi a derrota. Claro que toda derrota ela deve ser absorvida e dela deve ser tirado o aprendizado. O que tirar dessa derrota? É o que nós todos se perguntamos. E é o que nós todos queremos também entender. Quais os critérios azulinos? Por que decaiu tanto suas linhas? Foi soberba? Gente, fato é que há jogos atrás o clube do Remo ele vem performando um pouco abaixo. Podemos dizer até que abaixo até demais daquilo que era esperado. Eu esperava por esse momento. Confesso a vocês. Porque a gente vem estudando os números e comparando alguns jogadores. Tá? Principalmente nosso setor de ataque. Tanto que ele foi o mais reforçado nessa janela. Tá? Tanto que ele foi o mais reforçado dessa janela. O Davó e o Marrone, que são, digamos, o Davó vinha performando já na primeira divisão. E o Marrone vem de uma longa recuperação, porém fez 10 jogos nesses últimos 2 anos e é um jogador que tem qualidade de ataque. É um jogador que pensa o ataque. Tá? Muitos se perguntaram sobre o momento, porque já estava com a cara do treinador esse time, ainda não estava com a cara dele. Gente. Não estava porque nós fizemos aqui pode-se dizer um scout dele, para não ser tão soberbo também, tá? Mas nós fizemos aqui as características da maneira que ele gosta de jogar. Os laterais que não avançam tanto, os pontas de pé trocado, um 9 centralizado para segurar a zaga e os meias. Precisa ser armador? Não. Só meias quebradores de linha já é suficiente para a maneira que ele gosta de trabalhar. Quando ele chegou no Sport, ele fez uma mudança logo generalizada nos primeiros jogos com 2-3 dias de treino. Ele mudou todas as características do seu anterior Pepa. No Sport, antes de ele chegar, ele já era muito mal falado. Isso trazendo do treinador. Chamado de arrogante, prepotente e coisas assim. Hoje, quando a gente está falando com vocês aqui nesse momento, antes de eu ir trabalhar, eu andei dando uma questionada, porque o algoritmo ele funciona de ele te empurrar certas coisas que você nem pede, né? Então mandaram para mim certos vídeos e eu andei visualizando. E o cara muitas das vezes disse, olha, eu avisei a vocês, aí quando ele foi buscar, que ele nem assistiu o jogo, ele foi buscar os números, mas aqui, porque não sei o que, mas eu quero dizer logo a vocês, para dizer, falta de aviso não foi. Então, gente, tem muita coisa, muita gente falando muita coisa, e muita coisa que não faz sentido. Se eu trouxe para vocês a maneira que ele joga no Cuiabá, e ele colocou o Cuiabá na Sul-Americana, só falam que ele salvou o Cuiabá do rebaixamento, ele não tem nenhum trabalho, entendeu? Já pedem a cabeça dele. Então, meus amigos, quando a gente pede profissionalismo do Clube do Remo e não consegue profissionalizar nossas queixas, e eu digo a vocês, falta de opção não é. Porque tem inúmeros canais. Esse ano, então, o Clube do Remo está repleto de canais que falam do Clube do Remo. Muitos falam bobagens. Muitos se desesperam e se descabelam por um momento desse. Eu falo sempre a vocês. Eu mantenho meus pés no chão. Desde o ano passado aqui, eu busco bater 2.000 inscritos, mas são 2.000 inscritos para mim que trabalham cotidianamente e 2.000 inscritos que falam com relevância do que vale. Não é aquele que aparece de momento, tá? Mas são 2.000 inscritos que têm ciência daquilo que quer e daquilo que maneja para o Clube do Remo. Não é na primeira derrota ou na segunda, ou no primeiro impacto que o Clube do Remo sofre que ele abandona o barco e diz, eu sabia desde o início. Eu não tenho desse inscrito aqui. Se eu tiver, às vezes ele sai. Porque eu toco na ferida do torcedor. Eu toco na ferida do torcedor. Porque se ele quer exigir, ele tem que ter consciência. Você pedir
10 saídas de 10 jogadores. 10 saídas de 10 jogadores é muito boa. É muita falta de... Vai ter gasto, vai ter custo. Fato é, gente, que nós estamos tendo jogadores que performaram muito abaixo. Tivemos ontem a mesma característica que o time vem jogando. O mesmo meio campo. O mesmo ataque da versão passada, do jogo passado. Adailton, Janderson e Pedro Rocha. O que mudou? O que mudou foi que a gente passou para vocês no canal, dentro da característica do treinador, que ele poderia mudar. Porém, em 4 dias, eu acho que ele aprendeu a lição do esporte. Ele disse, eu não vou mudar tanto e bora ver no que dá. Porque, querendo ou não, o clube do Remo vinha com esse time mesmo que estava aí titular. O próprio Luan performou em certos momentos, se dando bem. Se dando bem. Mas só que eu falei pra vocês, fica manjado. O adversário já sabe o que tu vai fazer. A Mucura ontem, como eu falei pra vocês, em 10 minutos ela tinha feito 13 faltas. 10 minutos. Terminou o jogo com 19 faltas. Por quê? Ela picotava o jogo. Ela fazia falta e catimbava. Ela fazia falta no campo defensivo. Na hora que o Pedro Rocha dá uma caneta, o cara faz uma falta, o juiz dá um amarelo. Então ela fazia essas faltas e vinha para catimbar o jogo. Vinha para fazer coisa. Entendeu? E com isso foi minando a cabeça dos atletas do clube do Remo. Aí você diz, pô, nós estamos melhores colocados. E estamos aqui levando um trançapé do adversário. Você começa a se desesperar. Quando fecha a casinha, pronto. Quando a Mucura fechou a casinha, meu irmão, o clube do Remo não sabia o que fazer. Até porque, como eu falei para vocês no vídeo anterior, bolas aéreas nós não temos um exímio matador. Um exímio cabeceador nós não temos. Podia acontecer? Podia. Aquele lance que o goleiro do Paysandu salvou. Mas não aconteceu, gente. Fato é que nós temos que tirar que o nosso ataque ele vem performando abaixo. Para vocês entenderem, o clube do Remo terminou assim. Tá? O clube do Remo terminou desse jeito. Olha, Sávio, Klaus, Pedro Costa, Pedro Castro, Luan. Quem é esse aqui? Dodô, Marrone, Pedro Rocha, Felipe Viseu e aqui o da vovó, que ele deixou aberto para tentar o cruzamento na área, para pisar com 3 na área, ou até com 4. Dependendo da descida do Marrone. Não deu certo. Porque nós não tínhamos esse exímio. Quando pegava um chute de fora da área, que vocês viram uma certa hora que o Pedro Rocha pega aqui, e ele chuta pra fora aqui, que passou até um pouco longe aquele chute, era porque ele tava pegando de fora da área tentando chutar. Só que como a zaga da Mucura tava embaixo e bem alta, fechou todos os flancos. Tanto que vocês tiram naquele lance que tá dentro da área, que um chuta pra cá, um chuta pra cá, um chuta pra cá. O próprio Viseu chuta e bate em cima do zagueiro do Paysandu. Tinham 5 jogadores do Paysandu só aqui nessa região da área. Então, quando você vê isso, é um time que entrou em parafuso de desespero de querer o gol a qualquer custo. E não conseguiu. Não conseguiu porque, se eu trouxer para vocês os números de quem jogou, de ações na bola, vamos começar pelo Pedro Rocha. Pedro Rocha teve 38 ações na bola. De 16 passes que ele tentou, acertou 10. Tá? Duas bolas decisivas, tá? Teve 13 perdas de bolas. Nenhum chute ao gol. Aquele que ele pega de cara, ele dá chuta para fora. E os 2 que foram para fora. Ele chutou para fora, mas não chutou ao gol. A gente anota que chutou ao gol. O Adailton, para vocês terem uma ideia, teve 24 ações na bola. 12 passes de 15 tentados. Ele acertou 12. 0 bolas decisivas. 7 perdas de bola e um chute ao gol. O Viseu teve 8 ações de bola somente. 2 passes de 4, ele acertou 2. 0 bola decisiva. Perdas, teve 3 perdas de bola. Chute ao gol, apenas 1. Tá? O Davó, 14 ações da bola. De 7 passes, ele acertou 5. 0 bolas decisivas. Perdas de bola teve 7 e um chute a gol. O Marrone teve 7 ações na bola. De 2 passes, ele acertou 1. 0 bola decisiva.
tá? Teve 4 perdas de bola e 0 chute ao gol. O Dodô teve 11 ações com a bola. De 6 passes, ele acertou 4. Uma bola decisiva, 4 perdas de bola e 0 chute ao gol. O que está acontecendo? De manhã eu trouxe para vocês Luan, Pavani, Pedro Castro, que não chutaram ao gol. Agora eu estou trazendo para vocês o ataque do Clube do Remo, ou os meio atacantes que estavam ali. Tirem suas avaliações. Estamos decaindo nessa situação. Nessa situação. Aí vem fica se cobrando um criador. Gente, a Mucura mesmo não tinha criação nenhuma ontem. Era a intensidade, a picotagem do jogo com falta e os lances de bola aérea. Deu certo, deu certo. Desesperou o Remo quando ela fechou o ferrolho ali, quando ela fechou mesmo a casinha. Fechou. Se vocês tirarem quando o Clube do Remo faz isso aqui, ela já estava com outro volante, tinha tirado até o Rossi. Quando o Clube do Remo fica dessa maneira. E o Clube do Remo ainda perde um. Pronto. Aí ficou só assim. Essas são as análises que tem que trazer. Esses são os números que o Clube do Remo tentou para mostrar. Tinha alguém aqui que criasse, que fizesse uma quebra de linha? Não tinha. O nosso melhor quebra de linha era o Dodô. O outro era o Pedro Rocha, que quando pegava aqui nas pontas e tentava cortar para dentro para chutar. Aqui o Viseu quando baixava a cabeça. Então tá aqui. Quando chegou nessa hora aqui, você foi por Deus nos acuda e tentar fazer um gol de qualquer jeito, gente. Tá aqui o Clube do Remo. Não tem segredo nenhum. Tem que, o treinador chegou agora, pegou o que tinha e colocou em campo. Já que vinha dando certo. Porém, se ele tivesse visto mais um pouco, e se a comissão técnica que está aí permanente tivesse dito para ele, olha, a gente vem numa decrescente. Esse mês de junho, então, a gente ganhou só uma, nem empatamos fora de casa. E agora conhecemos a nossa primeira derrota dentro de casa. E tinha que ser para quem foi. Até para dar um sacode, gente. Que sirva de lição e sirva de sacode. E agora é partir para cima. Não adianta chorar o leite derramado. Dele eu tenho que tirar os aprendizados. E tenho que cobrar o torcedor também. Não é para esse desespero todo, gente. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Lendo o comentário de vocês aí, não dá. Porque aqui a gente explica pro torcedor. Aqui eu chamo o torcedor na xincha e digo pra ele, olha, tá aqui, a Mucura joga assim, tem jogadores altos aqui, assim, assim, assado. Foi feita a leitura errada? Foi feita. A estratégia dela funcionou melhor. Pronto. Agora que eu vou tirar porque outros times vão se portar assim comigo. Onde eu vou mudar? Tá dando certo esse ataque? Não tá. Tem alguém que tá chutando de fora? Não tá, porque não tá chegando. Tá tendo um espaço, eu trouxe de manhã. Então, gente, muita calma nessa hora e muito chá de camomila. Galera, quem chegou até esse final, agradeço a todos. Eu espero ter sido mais claro possível sobre outras condições. E vamos continuar falando desse jogo porque ele vai tirar um aprendizado para nós. Foi da maneira que foi pra Mucura, ela tá comemorando até agora. Tem meu vizinho que tá aí, tá até agora comemorando, já passou aqui na frente de carro 3 vezes, tá cobrando um pacotinho de cerveja que eu apostei com ele, né? Na última eu ganhei, agora eu perdi. Galera, é assim mesmo, entendeu? É assim mesmo, a gente brinca com quem sabe brincar com a gente. Às vezes eu abro aqui, até Mucura tá rolando no canal agora, a gente não se queixa, a gente tá se expondo pra isso, né? E aí, meu irmão, é tu saber lidar com a condição e deixar. Eles estão comemorando tão ontem no trabalho, meu irmão. Trabalho pra Belém. Era festa, gente. Da maneira que foi, em cima de quem foi. É isso, repá, é isso. Tiramos o aprendizado e vamos seguir em frente. O nosso objetivo é chegar final de ano no acesso. E eu ainda acredito, gente. Eu não desisti. Forte abraço a todos. Bora. Fui.